os jogos o Corinthians não terá com o Renato Augusto, por conta de uma lesão no joelho. O que há de verdade na história de que Davi Terans interessa e negocia com o Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes todo esse papo. Preciso te contar quanto o Corinthians faturou com a venda de um zagueiro para o Red Bull Bragantino, negócio muito contestado pelo torcedor alvinegro, atualizações importantes do mercado e muito mais a partir de agora. Antes deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo com a missão de te deixar por dentro das últimas dos bastidores, mercado, transferências e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscrever-se. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians. Havia contado para vocês dias atrás que o Zenit tem a intenção de comprar o Mantuan, atleta que está emprestado até metade do ano, é um meio atacante ainda vinculado ao Corinthians, mas pintou um probleminha envolvendo o Mantuan, não consegui descobrir do que se trata, mas o negócio corre enorme risco de não acontecer com a volta do Mantuan na metade da temporada. Quero falar também sobre Rodriguinho, muito torcedor corintiano especulando a possibilidade de um meio atacante de 35 anos de idade pintar como reforço depois de deixar o Cuiabá. Não há nenhum interesse. E hoje a maior possibilidade para o Rodriguinho é de fechar com o Juventude na Série B do Brasileiro. Corinthians, mais especificamente sobre a venda que eu antecipei com exclusividade na semana passada do zagueiro Gustavo Henrique para o Red Bull Bragantino. Você que não acompanhou o vídeo deve estar se perguntando que Gustavo Henrique é esse, Nicola? Trata-se de um menino de só 17 anos de idade e tratado como um fenômeno nas categorias de base. Ouvi de um cara que manja muito do futebol de base que esse jogador é para atuar em seleção brasileira e para figurar entre os principais clubes de futebol da Europa em 2 ou 3 anos. Mais ou menos no perfil do Robert Renan, que foi negociado pelo Corinthians com o Zenit, já foi convocado para a seleção brasileira e está na mira dos gigantes do futebol europeu. Gustavo Henrique foi negociado em definitivo com o Red Bull Bragantino. O clube de Bragança comprou 50% dos direitos econômicos. E o valor não confirmado pelo Red Bull Bragantino giraria na casa dos 2,5 milhões de reais. O problema é que o torcedor do Corinthians ficou bastante irritado com a saída do jogador, que tem quase 2 metros de altura, atua como zagueiro e também como lateral esquerdo, e apesar de ter só 17 anos de idade, já está integrado ao elenco do Sub-20 do Timão. Por que o torcedor se irritou? Considerou o valor baixo e, mais do que isso, lembrou de vários atletas que o Corinthians tentou buscar do Red Bull Bragantino, todos com negativo. Então é mais ou menos assim, quando o Corinthians precisa de um jogador do Red Bull, não consegue. Quando é o contrário, na primeira proposta o Corinthians já acaba por aceitar. Vários atletas da zaga do Corinthians foram vendidos a preço baixo e depois se tornaram verdadeiras consagrações. E você, que pensa sobre mais essa negociação? Tá gostando do mandato do William Monteiro Alves? Usa o espaço para comentários, para opinar. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora responder agora sobre Davi Terans. Muita gente durante o programa do Nicola dessa sexta-feira me questionou se o meio atacante uruguaio que pertence ao Atlético Paranaense poderia pintar no Corinthians. Confesso que eu não estava entendendo absolutamente nada. Depois fui ler que o Atlético teria autorizado o empresário do Terans a negociá-lo com o Corinthians, ou seja, o Atlético estaria disposto a fechar um acordo com o Timão. Fui consultar uma fonte minha do Furacão e a pessoa respondeu o seguinte, abre aspas, não existe a menor possibilidade de a gente negociar o Terans com o Corinthians, fecha aspas. Só para lembrar o histórico, no começo do ano o Vasco fez 2 tentativas de contratar o Terans, ambas recusadas pelo pessoal do Atlético Paranaense, que tem no Uruguai um dos principais jogadores do time. Só um outro detalhe importante. Já aproveitando e desmentindo essa história do Atlético, também queria contar para vocês que o Corinthians não tem feito investimentos muito altos, exceto pelas contratações do Fausto na temporada passada e do Yuri, que não houve investimento em dinheiro, mas uma troca envolvendo vários jogadores. O Corinthians tem optado por jogadores baratos que cheguem a baixo custo. Não é o caso do Terans, que não seria negociado por menos de 6 milhões de euros. Mas, Nicola, o Corinthians precisa de um meia. De fato, o Corinthians já buscava um meia antes mesmo da lesão do Renato Augusto. Nesse sábado, o meia atacante vai passar por um exame de imagem para saber a gravidade da lesão. Você sabe que ele saiu substituído com 11 minutos de jogo na estreia do Corinthians na Libertadores, na última quinta-feira, na vitória por 3-0 no Uruguai contra o Liverpool. Apesar de não saber o tempo de recuperação do Renato Augusto, dá para descartar a possibilidade de Terans. Se o Renato ficar, por exemplo, 3 meses parado, Timão pode até ir ao mercado em busca de um outro meia, mas não será o jogador do Atlético Paranaense. Beleza? Esclarecido?
Baixa importante no Corinthians, Renato Augusto pode desfalcar o timão nos próximos 14 jogos. Nas últimas horas, o clube divulgou uma lesão no menisco do joelho do atleta, que precisará passar por uma artroscopia. Período de recuperação de 6 a 8 semanas, por ser um joelho com o qual o Renato tem tido muitas dificuldades. Esse prazo de 2 meses é até um prazo conservador. Ele deve perder 9 jogos do Campeonato Brasileiro, incluindo nessa sequência confronto com o Flamengo no Rio de Janeiro, além de clássicos contra São Paulo e Palmeiras. Tem ainda mais os 2 jogos iniciais da Copa do Brasil contra o Remo e 3 partidas da Libertadores da América, justamente contra os adversários mais complicados. 2 jogos contra o Argentino Júnior e uma partida contra o Del Valle. É também por isso que o Corinthians se debruça no mercado nacional em busca de alguma alternativa para a contratação. Não espere por grandes nomes, não é esse o objetivo. Mas o Corinthians está atento se pintar alguma oportunidade barata, de atleta jovem, que chegue para ajudar nessa função de meia. Pode haver contratação, vale a lembrança de que a CBF estendeu o prazo de contratações para times brasileiros até 20 de abril. A única regra importante é de que atletas que possam ser contratados por outros clubes precisam obrigatoriamente ter jogado os campeonatos estaduais. Então, por exemplo, o Corinthians não pode contratar um jogador que venha da Europa, mas pode se reforçar com jogadores do Campeonato Gaúcho, Carioca, Brasiliense ou qualquer outro.